Queridos irmãos e irmãs, amado povo de Deus, ontem, na grandiosa vigília pascal em nossa matriz, nós fomos introduzidos neste dia, um dia que não tem ocaso. Como cantamos no nosso salmo, este é o dia que não tem fim, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Chegou o dia da ressurreição, chegou o dia em que tudo é justificado. Falávamos ontem, na liturgia da palavra da grande vigília pascal, foram 7 leituras do Antigo Testamento e mais 2 leituras do Novo, e eu dizia que Cristo preside toda a história da salvação. Por isso nos foram apresentados trechos bíblicos que acompanham toda a dramaticidade da história da salvação, começando com a criação, que é o ponto de partida, até chegarmos no evento central da história, que é a ressurreição de Jesus. Porque tudo justifica a partir da ressurreição de Jesus. Tudo que foi vivido, tudo que foi dito, tudo que foi revelado aos antigos, não é? Se nós encararmos a criação apenas nesse primeiro ponto inicial, onde Deus criou tudo do nada, bom, nós vamos contemplar uma obra maravilhosa feita por um Deus Criador que do nada deu existência, mas que logo foi corrompida pelo pecado original. Mas aí vem Cristo, o novo Adão, recuperar a criação feita, recuperar a obra criacional, redimindo-a, salvando-a e elevando a nossa condição de homens e mulheres feitos à imagem de Deus para mais dignidade ainda, de sermos filhos e filhas de Deus, regenerados exatamente pela morte redentora de Jesus. Olha aí como é que é bonito. Então, em Cristo nós somos recriados. É o que a teologia fala, uma criação na ordem da graça, não na ordem natural. E essa recriação é muito mais importante e muito mais digna. E toda a história, então, redimida a partir de Jesus ressuscitado, dá um sentido de salvação. Por isso que a história da revelação de Deus aos homens nós chamamos de história da salvação. Não é a história da perdição, não é a história do pecado, da condenação, embora o pecado sempre nos acompanhe, não é verdade? É claro, nós somos pecadores, mas o que prevalece na história da salvação não é o pecado feito pelo homem, mas é a salvação dada por Deus, que se manifesta na plenitude dos tempos em Jesus Cristo. Na Sexta-feira Santa, meu irmão, minha irmã, quem estava lá conosco em Santana, quando nós estávamos terminando a Via Sacra e para começarmos a procissão do Senhor Morto, eu dizia: olha, meus irmãos, essa história não termina aqui, mas é preciso que nós fiquemos por hora diante da cruz, em silêncio, meditando, contemplando até onde foi o amor de um Deus apaixonado por nós. Mas essa história não fica aqui na morte. Porque a morte não é o fim. Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele impõe à morte o seu devido lugar. O lugar de presidência, o lugar de destaque, o lugar definitivo é a vida. A vida que não é mais tirada, meu irmão, minha irmã, porque ela foi conquistada exatamente por um preço alto, o sangue do Cordeiro de Deus derramado em sacrifício. E assim como a Semana Santa não termina com a morte, a nossa vida também não terminará com a morte. A história não terminará com o fim, não, porque haverá vida eterna e vida em plenitude. E aí está a causa da nossa esperança. Meus irmãos, nós sabemos que a vida está difícil. Sempre esteve, não é verdade?
A gente liga o noticiário, são as guerras, uma realidade distante a nós, conflitos, quantas pessoas morrendo. Mas você trazendo para a nossa realidade aqui, também a violência não dá trégua. Sofrimentos, doenças, impunidades, injustiça. A gente vê isso a todo momento. E aí vem uma sensação de derrota, um pessimismo, que quer tirar de nós esta alegria de que Jesus ressuscitou e de que a vida dele em nós vai nos garantir a superação e a vitória de tudo isso. Porque tudo vai passar. Então, se você está passando por uma dificuldade, e é difícil quem não esteja, vai passar. Isso vai passar. Porque na dinâmica da cruz, passou o sofrimento, a morte, veio a vida. Aqueles que esperarem no Senhor vão vencer. Então aguenta firme, meu irmão, minha irmã. É essa alegria que vem da ressurreição, é essa esperança que vem da cruz de Jesus, é que deve nos mover. Imaginem quem está desesperado, não tem mais força para caminhar. É sentar e esperar a morte. Ou melhor, é deitar e esperar a morte. Quem está no desespero. Mas o desespero não faz parte da nossa vida como cristãos. Porque a esperança, ela se apoia no fato que vem trazer para nós a alegria, mas muito mais do que uma alegria material ou uma alegria como sentimento, mas uma alegria como uma experiência de vida naquele que venceu, sabe das minhas dores, sabe dos meus sofrimentos, mas que vai me dar a vitória dele, onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, nenhuma imperfeição, nenhuma dor, nada, pois Deus será tudo em todos nós. Então aguentemos firmes. Vem a Semana Santa, a gente renova as forças. Vem a Páscoa, a gente renova as forças. A bateria está carregada, está 100% carregada. É claro que a tendência, a gente vai caminhando, a bateria vai declinando um pouco, vai perdendo a força, mas aí a gente tem que recarregar e recomeçar. Tudo de novo, sempre. Até o dia que o Senhor nos tirar dessa vida. Enquanto estivermos aqui, nessa vida, olha a postura dos apóstolos, Pedro na primeira leitura, olha a recomendação de Paulo na segunda leitura. É isso, é desejar ressuscitar com Cristo e levar para o mundo esperança, testemunhar que Jesus é o Senhor. A nossa identidade cristã está fundamentada nesta certeza. Por isso nós temos em quem colocar a nossa esperança. Não é uma utopia, não foi uma historinha contada de pai para filho. Olha, dizem aí que o tal Jesus do Nazareno ressuscitou. Mas dizem, né? Não. Esse dizer é comprovado na história. Pela fé nós cremos. Então o Padre Wallace deseja esta querida comunidade de São José, toda a nossa paróquia, que nós vivenciemos plenamente o sentido pascal na nossa vida, que tem que fazer a diferença, tem que mudar. Nós temos que ser pessoas melhores, procurarmos ser pessoas melhores a partir daquilo que Jesus fez por nós, que mudou a nossa história e tem que mudar o nosso coração, mudar a nossa vida. Afinal de contas, Ele está vivo e Ele é o Senhor. São 50 dias daqui para frente, até Pentecostes, o tempo pascal, onde o Espírito Santo vai descer para nos confirmar na vitória de Jesus. Mas é claro, o tempo pascal para o cristão é o modo de vida, rumo à eternidade, porque é sempre Páscoa para nós que acreditamos. E dizer, e aí eu já concluo, ser sempre Páscoa é você fazer
diariamente essa experiência. Morrer com Cristo para o pecado, ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Essa é a Páscoa verdadeira, muito mais do que coelhinho e chocolate, se bem que isso aí faz parte da cultura, mas não podemos fazer do coelhinho aquele intruso cruel que vem tirar de Jesus a centralidade. Assim como o Papai Noel às vezes se torna um intruso para tirar do menino Jesus o sentido do Natal, né? Vamos purificar isso. A centralidade é Jesus. O sentido é Cristo ressuscitado. Ele sim, mais do que um coelho, é Ele que traz a vida nova, Ele que traz vida em plenitude para cada um de nós. Deus abençoe, feliz e santa Páscoa, perseverança na caminhada, porque o ressuscitado vive e caminha conosco.